Bom dia! Oi, Alessandra, tudo bom? A Larissa, bom dia! Como que vocês estão? Como que passaram aí do final de semana? Tudo bem? Aqui passamos com frio, frio nublado, mas passamos bem, graças a Deus. A Mai, tudo bom? Bom dia, Mai. Tô aqui procurando aqui na Bíblia da minha mãe, tentando achar onde é que a gente parou, né? Mas acho que a gente vai começar o capítulo 32 de Isaías, isso mesmo? Quem que tá acompanhando aí? Oi, seu Nelson, bom dia. Tudo bem? Então vamos lá, né? Mais um dia hoje. Deixa eu ver que dia que é aqui, que eu fico tão perdida. Acho que é dia 4 já, né? Dia 4 de abril. Oh, e aí se vai, né? O ano. Como os dias passam rápido. Isso, cumprimento da palavra também, né? Deus falou que nos últimos dias, os dias seriam abreviados, né? E a gente continua com as 24 horas, porém são tantas as distrações, tantas coisas que acontecem no nosso dia que o tempo parece menor, né? Oi, Maria Oliveira, tudo bem? Bom dia. Tá dizendo ali que muita chuva, muita morte fim de semana, triste aqui. Nossa, aí em Angra, né, Maria, mas por conta do que? É acidente no mar, alguma coisa assim? Que coisa, triste. A Tia Nedan, bom dia. A Jana, bom dia. Que coisa, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Quanta notícia ruim a gente escuta, né? Todos os dias tem alguma coisa para entristecer o coração da gente, né? Jesus falou isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. E essas aflições que Jesus estava falando, né? A gente sente a dor do outro, a gente sente a tristeza das coisas que estão à nossa volta. A Maria falando ali que uma família inteira morreu e muitas crianças. Nossa, meu Deus, que triste, Maria. Ah, desabamento por conta das chuvas. Que coisa, muito triste mesmo. Deixa eu voltar aqui, fiz um suporte aqui com o meu celular, ele fica balançando, ó. Daqui a pouco vocês vão ficar tonto aí. Ai, que triste, meu Deus. Que o Senhor console, né, os corações dessa família, das famílias que ficaram, né? Que triste mesmo. Bom, vamos ler aqui o que o Senhor tem para nos ensinar a partir dessa palavra, né? Capítulo 32 de Isaías. E Deus tem nos fortalecido, né? Quanta coisa a gente tem lido aqui a respeito das situações, daquilo que vai acontecer, daquilo que a gente está passando, né? A palavra conta lá a história do povo de Israel, mas como a gente consegue entender na nossa realidade do dia de hoje, né? O quanto Deus alertava o povo de que todas as dificuldades que eles iam estar passando e do quanto Deus era com eles, ainda assim, no meio de uma tribulação toda, no meio do prevalecimento ali do inimigo contra a vida deles, né? Deus era com eles. Então, vou ler então a partir do capítulo 1, do versículo 1 do 32 de Isaías, né? Eis que um rei reinará segundo a justiça e os príncipes governarão com equidade. Cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial. Cada um fio de água num chão ressecado e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida. Os olhos dos que veem não mais serão ofuscados e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os espíritos insensatos dispor-se-ão a compreender e a língua dos gagos falará prontamente e com clareza. Não mais se qualificará de nobre ao perverso, nem ao trapaceiro de grande, porque o insensato profere loucuras e o seu coração dá-se o mal, comete a impiedades. Deus falando a respeito de um rei que reinará segundo a justiça e os príncipes governarão
com equidade. Deus falando do reino dos céus, né? Ele não estava falando do reino daquela terra. Ele falava de um salvador, de um libertador. Ele estava falando de alguém que ia vir para reconectar a humanidade com Deus. E o povo entendia tão literal isso, né? Era tão diante daquilo que eles estavam vivendo, eles conseguiam entender isso tão de forma literal, que quando veio esse rei, esse libertador, esse que operou em justiça, eles não compreenderam, né? Eles pressionavam Jesus: é você o Messias? Por acaso é você o Messias? E ele falava: o meu reino, né, não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E as pessoas não compreendiam, porque estavam esperando um libertador, um justiceiro, alguém que ia libertar eles lá naquela época de Jesus do domínio de Roma, né? Que o povo de Israel estava ali, toda aquela região estava sob o domínio de Roma. E eles achavam que alguém viria para libertar eles, para dar a eles de novo uma autonomia como nação. E eles não reconheceram Jesus como libertador. E Isaías está falando acerca desse reino, né? Continuando ali no versículo 6, porque o insensato profere loucuras e o seu coração dá-se ao mal, comete impiedades, forma sobre o Senhor conceitos errôneos, desde o faminto, queixar-se de comida, queixar-se de sua miséria, priva da bebida aquele que tem sede. As intrigas do trapaceiro são desleais, ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes com mentira. Perder, né? Eu li prender, mas é perder mesmo, que está escrito aqui, né? E o pobre que faz valer seu direito. O fidalgo, porém, tem pensamentos dignos e um procedimento nobre. Então ele falando ali de que operar de fato uma justiça, né? A partir desse reinado, onde aquele que perecia de destreza, de não falar, né? Como ele falou aqui dos gagos que vão falar abertamente, as pessoas não mais se qualificará de nobre ao perverso, né? As pessoas teriam os seus olhos abertos para identificar aquilo que era errado, aquilo que não estava de acordo com a justiça. Lembra que nós comentamos algumas semanas atrás, né? Acerca de quando você estuda aquilo que é o verdadeiro, quando entra alguma coisa falsa, você conhece no teu coração que aquilo não provém do Senhor, né? A palavra diz assim: e não serás enganados. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita dentro de nós e ele nos guia em toda a justiça, em todo juízo e em toda a verdade. É o Espírito da verdade. Então ele é como nosso árbitro, abre os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que é verdadeiro, aquilo que provém de fato do Senhor e aquilo que não é. E nos dá essa condição de abandonar aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é reto, né? Então é algo muito grandioso, tudo isso que Isaías falava acerca do Messias, né? Da vinda do Senhor, daqueles dias onde haveria um rei que operaria em justiça, onde as pessoas teriam de novo uma conexão com Deus. Ele está falando acerca do nosso tempo. Isaías viveu ali no ano 700 antes de Cristo, né? 740, acho que ele nasceu em 740, coisa assim. Então ele estava falando isso pelo menos uns 650 anos ali antes de Cristo, antes do cumprimento de tudo aquilo. Deus revelou a ele aquilo que ia acontecer, né? E Deus faz isso até nos dias de hoje. Ele estabelece uma comunhão com o homem para que a gente possa, através do Espírito Santo de Deus, conhecer as profundezas do coração de Deus e ter o norteamento, a direção da onde a gente pode andar, né? Ou como o pastor Ronald Gortz falou uma vez, né? Ele disse que é muito mais fácil a gente andar pelo Espírito, porque a gente é direcionado, é guiado, nós não andamos às escuras, né? E lá em Efésios, eu vou ler lá junto com você. Efésios, acho que é o 4, uma coisa assim, vamos achar ali.
Ixi, achar em outra Bíblia é mais difícil. A gente já se acostuma, né? Com a Bíblia da gente, eu já sei, na minha mente, assim, minha mente é muito visual, assim, eu lembro que lado que tá, que altura que tá o texto. E porque eu já me acostumei com ela, né? Então aqui em outra Bíblia já é mais complicado. Vamos ver se eu acho ali. É um trecho, se alguém achar primeiro aí, né? Onde fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, né? Em Cristo Jesus. E através do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver aqui. Quem era? Alguém já achou aí? Eu acho que eu não vou achar, não. Deu pra ter que ler tudo aqui pra poder achar. Ministério da Salvação. Mas, ó, vocês vão ter que acreditar em mim que tá escrito lá, né? E fala assim, que aonde, segundo... Não vou achar. Que quando a gente tá em Deus, né? O nosso espírito está unido com o Espírito Santo de Deus, nós estamos assentados com Deus nas regiões celestiais, porque o mesmo Espírito que está habitando dentro de nós, ele está com Deus, né? Deus é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, lá, o mesmo Espírito que está lá com Deus, conversando, vendo das coisas de Deus, da sabedoria de Deus, das grandezas de Deus, habita dentro de nós e nos dá, né, insights daquilo que a gente precisa saber. A gente não vai conhecer toda a sabedoria de Deus porque a nossa mente é limitada, mas Deus nos dá a conhecer a medida daquilo que a gente precisa, né, para a gente caminhar. Jesus falou, né, que o Espírito é como uma lâmpada que é colocado sobre uma candeia e ele vem ali para iluminar, né? Ele falou assim, ninguém coloca uma luz embaixo de um veladouro, mas coloca em cima para que aquilo seja manifesto. Então o Espírito Santo ele ilumina os nossos passos, o nosso caminho, né? Para a gente andar na direção em que deve ser andado, naquilo para que a gente não tropece, né? Nenhum dos seus passos, teus pés não tropeçarão em nenhuma pedra, né? Fala assim lá no Salmo 91, né? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa, né? Deus limpa os nossos caminhos e nos direciona a andar com mais retidão no caminho que a gente deve andar. Que pena que eu não achei, mas tudo bem. Ali, Cristo iluminará, né? Porque isso desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. É por aqui. Mas enfim, é isso, né? E o livro de Efésios é muito rico, né? Tem muita coisa ali, é um livro, uma carta, né, que Paulo escreveu tão pequenininha, são 6 capítulos curtos, a gente leu ele inteirinho aqui, né, versículo a versículo, entendendo aquilo que Deus fala ao nosso coração e quanta riqueza tem nesse livro, quanta informação a gente pode tirar daqui e aprender acerca do reino de Deus, da autoridade que Deus nos deu através do Espírito Santo de Deus. Então, existe um caminhar, como Paulo falou lá em Romanos, né? Ele diz que o Espírito Santo é um guia. Toda a lei, ela nos serviu como um direcionamento até a gente chegar no derramamento do Espírito Santo, que é o cumprimento dessa promessa maravilhosa que Deus falou tanto através dos profetas, né? Vários profetas ali do Antigo Testamento apontaram para a vinda de Jesus, apontaram para o derramamento do Espírito, como a gente já leu bastante lá em Jeremias, né? Ele falando que a lei seria impressa no nosso coração e não mais em tábuas de pedra. A gente não precisaria mais dizer para aquele, ouve o Senhor, atenta para o que Deus está falando, mas ele falaria dentro de nós, no nosso espírito, e nos guiaria no caminho que a gente
deveria seguir. Então, isso é o cumprimento da palavra de Deus lá atrás, quando ele fez para Abraão, né? Dizendo que através de Abraão ali seriam benditas todas as nações da terra e a descendência de Abraão herdaria a terra e dali viria o libertador, né? E nós temos esse libertador e por meio de Jesus Cristo nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, como a palavra fala, né? Nós fazemos parte do reino de Deus, nós fazemos parte do povo escolhido de Deus, aquela mesma descendência de Abraão. Paulo fala muito isso lá em Gálatas, que nós somos essa descendência de Deus por herança e temos com Cristo todas as heranças que Deus prometeu para Abraão. Tudo aquilo que Deus falou lá para ele, nós somos herdeiros com Cristo de todas essas promessas também. Essa andar em passos largos em direção a essa promessa depende de nós, como a gente já falou tantas vezes, né? Das nossas escolhas, da gente escolher andar com Cristo, deixar esse Espírito Santo que habita dentro de nós crescer e ganhar voz, sobrepondo a nossa alma, né? Porque nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. E às vezes a gente alimenta tanto o corpo, alimenta tanto a alma, né? Com prazeres, com aquilo que é bom, agradável, né? Para a nossa alma. E deixa de alimentar o espírito com a palavra de Deus, que é isso que nos alimenta. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve acerca da palavra de Deus, mais isso enche o nosso coração de fé, mais fácil fica caminhar com Ele, mais a gente conhece a Ele, porque não tem como a gente confiar, né, em quem a gente não conhece. A gente precisa conhecer esse nosso Deus. Quanto mais a gente conhece a Ele, mais a gente consegue se abandonar nas mãos dEle e se deixar ser guiado, né? Como um cego, né? Ele aflora todos os seus sentidos para ele ser conduzido, né? Ele confia em quem está conduzindo a ele ali, né? Sem enxergar nada. Ele precisa confiar em quem está guiando, né? A gente precisa confiar em quem está nos guiando. A gente precisa confiar no Deus que é por nós, conhecer esse amor que Ele tem pelas nossas vidas e com o cetro dele, né? Que com amor Ele nos direciona, nos corrige, porque Ele nos ama, Ele quer nos colocar no caminho que a gente deve andar, para que tudo nos vá bem, né? Para que tudo nos vá bem, para que a nossa casa seja abençoada, né? Nós precisamos andar na presença de Deus e crescer no temor dEle, para que a nossa casa seja abençoada, né? Lembra lá da Arca da Aliança, antigamente, que representava ali a presença de Deus? A palavra diz assim, que quando Davi quis trazer a Arca de uma região para Jerusalém, ele fez isso usando carros de boi, e aí deu um problema lá no caminho, né? Porque das pessoas que estavam carregando aquela presença de Deus ali, a arca tombou e ele foi segurar, né? E ele morreu na hora, porque a santidade de Deus opera o juízo, a gente já falou muito isso, onde tem a presença de Deus opera o juízo. E aí eles acabaram deixando essa arca na casa de um judeu lá, de um crente, né? O Obed-edom, né? Deixaram lá por 3 meses a arca, até que aí eles foram consultar os anciãos para descobrir qual que era a melhor forma de fazer aquilo. E os anciãos explicaram, não, a arca tem que ser carregada pelos sacerdotes. Foi assim que Deus estabeleceu, né? Seguindo todo um ritual. E aí assim eles fizeram. E nesses 3 meses que a palavra conta que a arca, a presença de Deus ali no meio do povo, lá no Antigo Testamento, habitou na casa desse homem, a vida dele foi transformada. A Bíblia diz que ele prosperou em seus caminhos, né? Ele foi feliz em tudo aquilo que ele fazia. A casa dele foi abençoada. Então, aonde entra a presença de Deus e tem ali dentro o temor do Senhor, o temor de Deus, a reverência a Deus, aquele desejo interior de andar em retidão, de aprender mais de Deus, para que a gente ande em retidão, porque é diferente, né?
Você é aprender, eu quero aprender de Deus porque eu quero falar sobre Ele, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo. Não, eu quero aprender de Deus para que eu consiga andar cada vez mais na retidão que Ele ensina, para que eu seja transformada cada dia, para que a minha vida seja mais parecida com a vida de Cristo, né? Como Paulo falou, nós temos a mente de Cristo, para que a minha mente seja renovada e eu consiga pensar de acordo com aquilo que Cristo pensa, né? Como Paulo pôde falar na vida dele, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que crescer no conhecimento, na graça do Senhor, para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Imagina se todo mundo vivesse isso, né? Que mundo maravilhoso a gente não viveria. Que graça maravilhosa não estaria habitando no nosso meio e a vontade de Deus seria feita. Como Jesus pediu para a gente orar no Pai Nosso, né? Que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, para que a tua vontade seja feita, né? Na terra como é nos céus. Deus quer que a vontade dele seja feita aqui na terra. Não é vontade dele que hajam desastres, né? Desabamentos, mortes. Isso não é vontade do Senhor, né? A gente às vezes tem um ditado que fala, porque Deus quis, né? Deus quis, Deus não quer. Né? A palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Boa, agradável e perfeita. Desgraça, tristeza e dor não é vontade de Deus, né? É uma consequência da própria iniquidade humana, é um reflexo daquilo que a gente mesmo escolheu, né? Isso não é a vontade de Deus. Aí Jesus falou assim, orem, né? Falem com o Pai, clamem isso de todo o coração de vocês, para que seja feita a vontade de Deus na terra. E para que essa vontade seja feita depende de nós, né? Das nossas escolhas. Quanto mais a gente se escolhe se moldar, se dobrar diante da santidade de Deus, sucumbir a nossa alma, né? O nosso eu, o nosso ego, né? O orgulho nosso humano, a submeter ele ao senhorio do Senhor e deixar Deus reinar na nossa vida. Mas essa centelha de luz, essa candeia ilumina, né? E a vontade de Deus é feita nas nossas vidas, né? E na vida daqueles a quem a gente intercede. Então, todo o caminho para a gente andar bem, né? Para que tudo nos vá bem na terra, Deus já colocou diante de nós, né? Ele já nos abençoou, como fala lá no comecinho de Efésios, né? Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então ele já está feito, já está consumado. Tudo aquilo que Deus preparou para nós já está pronto, né? Nós é que precisamos estar pronto para trilhar por esse caminho. Amém? Né? Deus está preparando uma bênção para nós, Deus está nos preparando para receber essas bênçãos, né? Que a gente se deixe moldar pelo Senhor todos os dias, para que a graça dele e o favor dele cresça no nosso meio e ilumine o mundo. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente aí a tua semana, né? Que a gente possa conhecer cada dia mais a graça, o amor de Deus nos nossos dias. Amém? E a gente se vê amanhã de novo, né? Às 6h16, assim o Senhor permitir.